aqui e eu quero compartilhar com os nossos queridos telespectadores de uma maneira rápida, não é? Isso aqui é um assunto muito denso, muito vasto, mas o tema que eu dei para essa devocional de hoje é não mais medo. Já falei não mais ansiedade, já falei não mais culpa e hoje não mais medo. E agora, pessoal, eu me ajeito aqui para você, que eu quero ler um texto aqui do livro do profeta Isaías, e está escrito assim, Isaías 41, versos 10 ao 13, e nos diz desta forma: Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Verso 11. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Gente, quando a gente fala assim, não mais medo, a gente é cercado de informações. A nossa mente ela vai recebendo tanta coisa, tanta informação, que isso pode e, claro, deve gerar um medo no nosso coração, porque é o objetivo. Por exemplo, se a gente vai assistir um telejornal na hora do almoço, talvez você está sentado à mesa, televisão ligada e começa a ouvir aqueles rumores ali daquele noticiário, a gente fica com medo. A gente passa a ter medo de sair para a rua, a gente passa a ter medo de gerar filhos. Tem gente que tem medo de gerar filhos porque pensa assim, gente, nesse mundo tão cruel, eu vou gerar filhos? Não, de jeito nenhum. Então, o medo, ele vai vir por causa dessas informações. E essa massificação da miséria, ela tem tomado conta de todos nós e isso nos constrange em alguns pontos. E eu quero colocar aqui, o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável de pavor. Quando a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, a gente vai ver que é um medo bom. Eu costumo definir que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter medo de ferir a santidade de Deus em nós. Você ali então tem medo de ferir a figura de Deus que mora, que habita em você através do pecado. Então isso é o temer. Agora, claro que existe que o medo em si, ele não é ruim. Por exemplo, você vai ao centro da cidade, ali naquela área de grande aglomeração de pessoas, há um nível de violência ali, você não vai colocar um cordão de ouro grosso para ir. Então você tem esse medo que te traz essa cautela. Pode ser bom. Então, agora, viver esse estado é que é ruim. E aí nós vamos ver que o medo, ele tem as suas origens. E uma delas é as lições que a infância nos trouxe. Talvez uma super proteção dos pais, talvez uma grande exposição através dos pais. Sabe aquela história que o papai fala para a mãe, se você ficar aí, o homem do saco vai te pegar. Isso é uma das piores coisas que nos aconteceram, principalmente ainda o pessoal da minha geração ou de outra, viveram muito dessa forma, sempre ali com base ali nessas ameaças do medo. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, o bicho papão vai te pegar. Então essas lições da infância, elas vão gerar esse processo traumático na nossa vida, desencadeando na fase adulta. E isso vai nos tornar pessoas que às vezes inseguras. Vem pela imaginação, vem pelo pecado, o medo pode vir pela ignorância, pela dúvida, o medo pode vir por uma autoimagem
pobre. Exatamente. Você começa a falar assim, olha, eu não vou conseguir essa vaga de emprego porque eu não sou bom, eu sou ruim, tem gente melhor do que... Você então passa a ser escravo, refém do medo. Você pode ter medo por gerar em você mesmo metas inatingíveis. Você pode ter uma visão errada de Deus. São as causas, algumas das causas desse medo que às vezes nos paralisa. E outra coisa, nós vamos pensar aqui também sobre quais são as consequências do medo. A primeira que eu quero colocar aqui, atrapalha a nossa capacidade de agir e pensar corretamente. O medo, normalmente, ele pode nos levar para lugares que não são para que a gente vá. Ou ele não nos tira do lugar que a gente deve estar. Ele nos paralisa. Então, essa é uma consequência. Indecisão. Aquela pessoa que não consegue decidir nada na vida, depende sempre do outro, sempre precisa de uma outra pessoa para poder se mover. Vai minar a autoconfiança de cada um de nós. Sabe aquela condição? Eu não falo a soberba, não falo sobre a empáfia, mas eu falo sobre aquela autoconfiança que a gente precisa ter, de você fazer uma análise sobre você mesmo e saber quais são os seus pontos positivos, saber quais são ali as suas virtudes e você nominá-las e você valorizá-las. Então o medo vai minar tudo isso, vai subjugá-lo na incerteza. O medo destrói relacionamentos, ele rouba a alegria e a paz, ele bloqueia o crescimento espiritual. Mas aí então, dentre tantas outras consequências, como lidar com isso? Reconhecendo sobre a sua vida. Olha, eu tenho medo. Se você já reconhece esse medo, certamente você já tem condição de apresentá-lo para Deus. Se você reconheceu, você tem que observar onde é a fonte desse medo. Talvez, como eu falei, questões da infância, questões aí relacionadas aos traumas da nossa vida, você já sabe então como tratá-lo, você já tem a origem e ainda você pode mudar o seu foco. Quando a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele não nos dá espírito de medo, é porque ele não é a fonte dos nossos medos, ele é a fonte da nossa prudência. Agora, você sabendo que Deus é a fonte ali da sua coragem, da sua ousadia, então você muda o foco muito claramente. E aqui é confiar no que a palavra diz. Veja só para lembrar o que diz aqui em Isaías 41, 10. Diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É isso que a palavra de Deus diz? É isso que Deus pensa, é isso que Deus tem para a sua vida. Se você então consegue mudar o foco, considerando a palavra, você vai estar gerando fé no seu coração. E, claro, você vai tomar uma atitude de jogar esse medo fora, de você não aceitá-lo mais. E aí você então passa por aquele processo tão bacana da substituição na nossa mente. Aquilo que foi colocado na sua mente como medo, agora passa a ser substituído, passa a ser tirado por uma coragem, por uma ousadia, por uma autoconfiança saudável, por uma dependência daquele que te protege, que é o nosso próprio Deus. Então, hoje, viva assim essa expectativa na sua vida, assim, mas com muita coragem, para que você possa cumprir o plano de Deus para a sua vida hoje, quarta-feira, e todos os outros dias aí para você e, para claro, também para a sua casa, porque você é um influenciador. Você tem pessoas que estão olhando para você e querem ver algo novo. E a Bíblia que elas vão ter, normalmente, elas não vão conseguir ler nem num tablet e nem num livro. Essa Bíblia, eles vão ler na sua vida, observar no seu testemunho. Então é hora de vencer o medo. Diga comigo, não mais medo. Que Deus te abençoe. E eu vou pedir ao nosso querido e amigo Tio Uli
Pode nos conduzir em oração agora, Edmilson? Amém. Que nessa manhã você possa chegar diante de Deus e nessa oração estar diante daquele que lança fora todo o medo. Junte-se aí com a sua família, com aqueles que estão aí perto de você. Vamos orar juntos, colocar nossos medos, nossas ansiedades, tantas coisas, né, que têm atrapalhado a nossa vida diária para com Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela sempre fala ao nosso coração, ela é sempre viva, eficaz. E nós estamos agora diante de Ti, Senhor, que é o Deus que lança fora todo o medo. Nós colocamos, Senhor, todos os nossos medos diante de Ti. Todos aqueles que foram colocados na nossa alma, na nossa vida, na nossa infância, através de situações, circunstâncias que geraram esse medo na nossa vida, muitas vezes inconsciente da nossa parte. Pai, gerado através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, na nossa convivência, diminuindo a autoestima de muitos, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos tudo isso nas Tuas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar essa confiança. Muitas vezes não conseguimos por nossa própria força, Pai. Contamos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo e pedimos que Ele venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, nessa manhã, e trocamos esse medo pela confiança que temos num Deus Todo-Poderoso que cuida e que zela por cada um de nós. Te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.